A soberana graça de Deus nos deu a oportunidade, nós estamos de volta com muita alegria, com muita satisfação, para apresentar mais um programa Fé Perfeita, que é apresentado através da TV Fé Perfeita, na qual convidamos você para acessar www.feperfeita.org.br, 24 horas no ar, abençoando lares e famílias com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E aqui por esta emissora amiga, que nesta hora abre as portas e vai até o seu lar, transmitindo a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mensagem que veio através do ministério de um profeta. O Senhor Jesus abençoe a todos que estão nos acompanhando neste momento. E em mais este programa vamos continuar falando a respeito do livro de Gênesis. E aqui nós vamos falar um pouco a respeito do capítulo 6. Então eu gostaria de fazer a leitura para que nós pudéssemos começar o estudo. E a leitura está no verso 12 do capítulo 6 do livro de Gênesis. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, pastor César, para começarmos este assunto, eu queria perguntar para o senhor qual era a diferença da sociedade antediluviana para a sociedade atual. Muito bem, João. Jesus Cristo, na sua visão profética, porque na verdade ele era Deus em carne humana, ele anteviu que a sociedade atual, a sociedade contemporânea, a sociedade que estaria sobre a terra para vivenciar o seu regresso sobre a terra, porque nós temos que iniciar aqui lembrando que Jesus vem 3 vezes. A primeira vez ele veio redimir o ser humano, cumprindo a sua promessa de Gênesis capítulo 3, verso 15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. É bom lembrarmos que quando Deus viu o ser humano, a raça humana caída, Adão caído, ele não mandou um anjo e nem enviou uma segunda ou uma terceira pessoa de uma suposta personalidade da divindade. Ele veio. Quando ele promete vir na semente da mulher, então a tradição do catolicismo e que está entranhada no protestantismo, porque é uma coisa que a gente tem que dizer aos telespectadores que ninguém precisa se confundir. O protestantismo, os evangélicos, os neopentecostais, os pentecostais, todos eles são produtos da reforma feita por Lutero. E Lutero, ele não saiu da Igreja Católica, ele foi expulso da Igreja Católica, amaldiçoado, porque ele queria algumas reformas na Igreja. Então, o protestantismo, de uma maneira generalizada, os evangélicos, são, na verdade, a continuação da Igreja Católica, com algumas diferenças. Então, deixa eu voltar aqui, é que o Senhor Jesus viu as coisas que deveriam estar acontecendo nos dias da sua volta. Então, a primeira vinda, ele veio a Emanuel, ele veio cumprir que Deus estaria aqui na terra. A Igreja Católica diz que quem veio foi uma segunda pessoa. Veja que na queda, quem veio não foi uma segunda pessoa, o próprio Deus veio. E na hora da restituição, da recuperação, da reconciliação do homem, quem viria não seria uma segunda pessoa. Então, esta história de dizer que Jesus é a segunda pessoa da Trindade é catolicismo e é uma mentira. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 17, diz: eu sou o primeiro e o último.
fechou a porta para a cogitação de segunda ou terceira pessoa na divindade. Então, a primeira vinda de Cristo, ela aconteceu e Jesus, antevendo a sua segunda vinda, disse que seria dias semelhantes aos dias de Noé. Então, a primeira coisa que tem que entender é que a terra estaria corrompida. Ponto de partida para que houvesse uma destruição. Então, na segunda vinda de Cristo, ele não virá mais à terra para morrer, porque a promessa de pagar a dívida da humanidade ele já fez, ele já cumpriu. Agora ele tem uma outra promessa, é vir buscar os que são seus. Agora, os que são seus não são aqueles que pertencem a uma igreja católica, batista, presbiteriana, assembleia congregacional, adventista ou do tabernáculo, onde eu estou pastoreando. Os que são seus, ou seja, aqueles que têm o Espírito de Cristo, os que são seus são aqueles que têm seu Espírito. Ele disse, se alguém não tem o Espírito de Cristo, disse Paulo, este tal não é dele. Então ele virá arrebatar aqueles que são seus e não os que são das denominações. Portanto, eu quero fazer uma afirmação aqui, irmão João e amigo telespectador que está em casa, que é muito dura. Olha, fazer parte de qualquer segmento religioso não qualifica que você é de Cristo. Você pode ser batista, presbiteriano, assembleiano, mas isso não qualifica que você é de Cristo. O que dá qualidade que você é de Cristo é que você tem o Espírito de Cristo. E quem tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a pessoa de Jesus Cristo na igreja, o Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade, isto também é uma mentira, não existe primeira, segunda e terceira pessoa na Trindade. Isto é falso, isto é paganismo, isto é uma bagagem católica que os evangélicos herdaram do catolicismo e eu estou desafiando aos meus telespectadores para que estudem este assunto. Não existe a palavra Trindade na Bíblia e nem esta hierarquia de primeira, segunda e terceira pessoa. Isto é paganismo da Igreja Romana que os evangélicos abraçaram. Esta é mais uma coisa que a gente precisa ver e vai ver em outros programas. Mas, então, quem tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, porque esta é uma coisa simples, eu tenho que parar um pouquinho, porque eu sinto no Espírito de Deus para poder dizer a essas pessoas, a você que está em casa, sobre esta realidade. Veja, Deus é Espírito. Se Deus é Espírito e ele fosse a primeira pessoa, a terceira pessoa, que é o Espírito Santo na linguagem católica, então o que teríamos? 2 Espíritos Santos na divindade. E isto faria com que a Bíblia se chocasse. Porque Paulo, na carta aos Efésios 4, diz, há um só Espírito. Para aceitarmos o pensamento da existência de primeira, segunda e terceira pessoa, nós vamos ter que arcar com a confusão de que Jesus teve 2 pais. Porque a Bíblia diz que quem gerou Jesus foi o Espírito Santo. São Mateus, capítulo 1, verso 18. Estando Maria, desposada com José, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então você vê que para aceitar a ignorância de uma doutrina de 3 pessoas, tem que primeiro fazer a Bíblia chocar. Ter 2 Espíritos Santos na divindade e atribuir a Jesus 2 pais, 2 paternidades. Isto é falso. A verdade é que o Deus Espírito infinito e invisível propôs em Gênesis 3,15 formar um corpo. Então, a parte de fora, a carne, era
o filho. Por que filho? Porque nasceu de uma mulher, e todo o que nasce é chamado filho. Mas quem gerou foi o Espírito eterno, Deus, que é chamado Pai. Este Pai não é uma pessoa separada do Filho, este Pai está no Filho. Jesus disse assim: crede ao menos por causa das obras. Em São João 10,30, eu e o Pai somos um. Eu, carne, Pai e Espírito, somos um, porque eu não posso dizer que eu e minha carne são duas pessoas separadas, o meu espírito e a minha carne. E também não posso dizer o que Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai é espírito invisível, agora estava sendo visto na carne humana de Jesus Cristo, que é Emanuel, Deus conosco. Então esta é a primeira vinda. Na segunda vinda de Cristo, ele não virá mais à terra, não virá mais morrer. Ele virá nas nuvens. Ele virá para arrebatar sua igreja. Mas as características são as mesmas e as pessoas não podem observar os detalhes. Primeiro, para a primeira vinda de Cristo, para que ele cumprisse Gênesis 3,15, olha o que antecedeu. Antecedeu o que é claro. João Batista veio precursando sua primeira vinda, a presença de um profeta. Então você já sabe como será a segunda, porque Deus não muda em suas ações. A segunda vinda seria dia semelhante aos dias de Noé. Noé não era um profeta? Não antecedeu ele a destruição? Então, isto é o que você deveria olhar. E, se você olhasse, a Bíblia diz em Malaquias 4 que Elias viria para restaurar todas as coisas. Malaquias 4, versos 5 e 6, eis que vos envio o profeta Elias antes do dia grande e terrível do Senhor. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos de volta aos seus pais. Veja só, esta é a promessa. Em São Mateus 17:11 disse: Elias virá primeiro. Por quê? Porque em Malaquias 4 diz: mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça. Todo mundo sabe que antes do sol nascer, primeiro nasce a estrela da manhã. Ela vem antes do nascer do sol. Ela não é a luz total, mas ela é uma luz inferior. É um profeta, um revelador de mistérios, um indicador que mostrará o que é Cristo. Então, a segunda vinda de Cristo será marcada automaticamente por sinais que caracterizam os dias de Noé. Quais são? A beleza feminina, o domínio feminino, aí você tem a falta de compromisso com o casamento. Estou lendo Gênesis capítulo 6. E os filhos dos homens os filhos de Deus viram as filhas dos homens e tomaram para si mulheres. Não diz que eles se casaram com elas. E Jesus disse que seria assim. Nos dias de Noé, casavam e davam-se em casamentos. Isto é, divorciavam e viviam nesta troca de mulheres, que isso diante de Deus não é casamento. Porque Jesus disse que uma mulher que deixa seu marido e casa com outro, ela está em adultério. E isso é uma coisa normal, oficializada pelo Estado e pela Igreja hoje, pela Igreja Católica e pela Igreja Evangélica. Aliás, a Igreja Católica ainda vive dando uns gritinhos, mas as filhas evangélicas lá já entraram no liberalismo há muito tempo. Então, a gente vê aqui algumas características, olha, construções. As pessoas não entendem até por que o governo tem nos países de primeiro mundo, que já solucionaram o problema da habitação, e governos nos países emergentes que estão preocupados em solucionar o problema da habitação para cumprir esta abençoada Bíblia aqui, que é a verdade. Porque esta Bíblia diz que eles construiriam, eles estariam preocupados com a edificação das cidades, para resolver problemas das cidades.
mas é porque a Bíblia é a verdade. E aí você vê um governo brasileiro dizer, vamos lançar o programa Minha Casa Minha Vida, mas há um benefício muito grande para a sociedade, sem dúvida, porque a Bíblia diz que seria assim. Estes são sinais que caracterizam a volta do Senhor Jesus, esta aceleração na construção, na edificação de casas. E aí então, se a construção e a edificação de casas desse às pessoas estabilidade e sentimento, não de casa, mas de lar, de família, era uma coisa muito boa. Mas a verdade é que as pessoas construirão casas, mas não carregam em si o sentimento de família. Por quê? Porque a terra estaria toda corrompida. Aqueles que vão habitar dentro das casas estão corrompidos. E aí você tem uma desvalorização da família. Mas desvalorização como, pastor? Desvalorização, veja o que pai e mãe representam para os filhos hoje. Muito pouco. E vejam como é que a sociedade está caminhando e o que é que o marido representa para a mulher. Um jogo de interesses? Interesse econômico? Mas a mulher hoje quer mais se ser sujeita ao seu marido? De maneira nenhuma, como os filhos não querem se sujeitar aos seus pais. Então você começa a ver a inversão de valores, a perversão. E aí você veja o que está dentro das casas. Os pais não se preocupam mais em ser modelo e exemplo para os filhos. Não se tem tempo para Deus nos lares. Deus é uma coisa que foi banida da sociedade. Viu? Só se pensa em Deus quando a vaca foi para o brejo, tá? O problema chegou, a doença chegou, a situação está terrível, aí vamos lembrar de Deus. Mas mesmo assim, aqueles que estão procurando Deus nas religiões hoje, seja lá qual for ela, você vai ver que as pessoas o procuram não por causa da alma, mas por causa de benefícios materiais. Por curas, surge um curandeiro na televisão, olha, multidões correm atrás. Surge aquele que diz, não sofras mais, aí o povo corre atrás. Você vai melhorar, e reunião de família, e reunião de empresário para ganhar dinheiro, e vamos fazer, e as pessoas vão atrás. Mas quem é que está preocupado na alma? Quem é que pode enxergar nestas coisas os sinais que caracterizariam a volta de Jesus, inclusive o sinal da apostasia, da igreja morna, cega, miserável, pobre, tão miserável e tão cega que precisou de ir no lixo da sociedade para pegar as modas, as músicas, os hábitos, sabe? Para trazer dentro para a igreja, para fazer festinhas para os jovens e brincadeiras e entretenimentos, para que a igreja não se esvaziasse. E aí clubes e festas, e por trás disto, o instinto assassino, ganancioso dos líderes. Assassino porque não está nem um pouquinho preocupado se a alma das pessoas está indo para o inferno, junto com a deles. O importante é que eles tenham recursos financeiros para manter seus projetos, que são idênticos aos do coração de Satanás, conforme a Bíblia Sagrada. Subirei às alturas e ali estabelecerei meu trono. É grandeza, é fama, é popularidade às custas da miséria e da fé simples das pessoas. Esta é a religião, é o quadro da religião. Eu já estou com o meu horário esgotado, estou aqui entrando aqui, que toda a terra está corrompida. Aí você para e pensa, será que a política não está corrompida? Só se você for cego. Olha aqueles que fazem o quadro político, quais são os interesses. É do benefício geral da nação. Que frase bonita. Como é para o bem de todos e benefício geral da nação, digo o povo que fico no meu cargo político. É isso que eles estão fazendo hoje? Não, é corrupção, é interesse pessoal. Aí você vê, com todo o respeito que me merece
A Suprema Corte debruçar para fazer casamento de homem com homem, de mulher com mulher. Que coisa linda, espetacular. Que grande avanço, hein? Para a civilização, não é? Não, é perversão, é corrupção. A Bíblia chama isso. Isso não combina com a palavra crescer e multiplicar e encher a terra. Um homem com um homem não traz mais filho, mulher com mulher não traz mais filho, traz corrupção, vergonha. Vergonha para a família que está aceitando uma situação desta. Mas a sociedade é obrigada a ficar calada. Ninguém pode falar não, porque isso aí é homofobia. Não, eu não sou homofóbico, eu sou cristão. Eu estou defendendo valores e princípios, mas estou também anunciando que este é um sinal da destruição eminente que esta terra vai sofrer, porque ela está corrompida. A religião está corrompida, só cego não vê que a religião é um comércio deslavado. As famílias e os lares, os valores acabaram. Ao invés de um altar familiar, de uma leitura da Bíblia e de um culto doméstico, tem uma televisão que é a cara do diabo, trazendo as maiores pornografias e aberrações e transformando lares honrados em prostíbulos de baixa categoria em nome de uma evolução, de uma civilização. A terra se corrompeu e, como sempre, Deus age de maneira estranha. Aqui na Bíblia, Deus fala com Noé. E aqui nos nossos dias, o retrato de Noé é o retrato estranho da presença de um profeta. Um profeta nesta hora, pastor? Lei e profetas duraram até João. Leia a sua Bíblia direito. A lei e os profetas duraram até João. A lei e os profetas da lei. Mas a graça abre as suas portas com a presença do maior dos profetas, que é Jesus Cristo, e com uma promessa que antes que ele voltasse, em dias semelhantes aos dias de Noé, um profeta estaria palmilhando a terra e traria uma mensagem estranha, como a mensagem de Noé era uma mensagem estranha. Entrar numa arca sem sistema de ventilação, só com uma janela ali, sufocado. É o mesmo que as pessoas pensam. Viver a Bíblia é viver uma opressão dentro de um sufoco. Não, não, não. É viver o meio provido por Deus para a salvação. O comprometimento da Bíblia colocará milhares vezes milhares de pessoas no inferno, a ponto de ter uma superlotação que os pés ficarão de fora. É tanta gente para ir para o inferno, com a Bíblia debaixo do braço, rezando e orando e cantando dentro das igrejas, mas contrariando a Bíblia Sagrada. Isto é perdição, isto é engano de Satanás, e assim como foi nos dias de Noé, seria também na vinda do Filho do Homem, quando apenas 8 almas se salvaram. Poucos são os que se salvarão. Muitos foram chamados, poucos são escolhidos. Larga é a porta que conduz à perdição, estreita é a porta que conduz à vida eterna. Não sei aonde você está. É tempo de se despertar para estas verdades. Meu tempo acabou. Próximo programa nós voltamos em Gênesis aqui para falar um pouco mais sobre estas coisas. Vamos orar? Pai, agradeço por esta oportunidade e peço por estas pessoas que me assistiram, que eles possam parar, examinar e olhar para a vida que estão vivendo e para o tempo e qual é a promessa que repousa sobre esta terra. E eu peço que o Senhor dê a eles a oportunidade de escaparem e de se salvarem. Abençoe os lares e as famílias e a alma deste povo com cura, com libertação, com esclarecimento, com revelação divina. É minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. O irmão João vai deixar o endereço para que você faça contato conosco.
Senhor Jesus, abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando neste momento, e nós queremos repetir aqui que nós continuamos enviando gratuitamente estudos bíblicos para esclarecimento dos temas que são tratados aqui neste programa. Então você pode telefonar para o telefone 0800 722 7360. Você não vai pagar nem o custo da sua ligação e também não vai pagar pelo material. Você pode ligar e nós iremos enviar gratuitamente para a sua residência. Você também pode escrever para a Caixa Postal 3045 João Pessoa, Paraíba, ou então nos enviar um e-mail para feperfeita@gmail.com e solicitar a sua literatura, os seus estudos. Você pode nos acompanhar também através da internet, os cultos ao vivo aqui de João Pessoa, nos horários de 19h30 na terça e na quinta e às 9h pela manhã nos dias de domingo. Você pode acessar www.feperfeita.org.br e assistir também a sua TV Fé Perfeita 24 horas no ar. Acesse www.feperfeita.org.br e tenha a programação 24 horas para enriquecer a sua vida espiritual. Quer dizer que nós temos aí um telefone 0800 722 7360 à sua disposição. Ele só não recebe de celular, não é? Isso mesmo. Mas de telefone fixo, pode ligar, teremos muito prazer em atender o seu pedido. Que Deus te abençoe e nós nos veremos, se Deus permitir, no nosso próximo programa. Não haverá outra